Pessoal, boa noite a todos, né? Em nome do Programa de Educação Permanente do Serviço de Fisioterapia do Hospital São Paulo, da Unifesp, temos a honra hoje de convidar, né, o palestrante de hoje, Fabrício Freires, né, vice-coordenador do Serviço de Fisioterapia do Hospital São Paulo. É uma honra ter você aqui e o serviço agradece. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Obrigada a você, Isis. Obrigado a todos pelo convite, né, a todos desse programa de educação permanente. E aí nós já vamos em 2 anos, né? Desde 2023. É uma honra poder participar. Então, como a Isis disse, eu me chamo Fabrício Freires, eu sou fisioterapeuta de formação. Hoje em dia eu sou vice-coordenador do serviço de fisioterapia do Hospital São Paulo. Sou fisioterapeuta assistencial no Hospital das Clínicas. Sou mestrando pela Unicid, sob orientação da professora Luciana Dias Chavegato, que também está aqui presente. E esse tema que a gente vai discorrer hoje, eu tive conhecimento sobre ele justamente caminhando aí com esse mestrado. E tema esse que faria toda a diferença se eu e o meu grupo de residentes e a minha tutora tivéssemos conhecimento sobre ele em 2018. Mais para frente eu vou explicar o porquê faria total diferença em 2018, tá bom? Então a gente vai começar. Bom, atualmente a gente tem um grande número, né, de artigos sendo publicados. Para muitas coisas a gente tem boas evidências, para outras faltam evidências, né? A gente, como eu disse no começo, já temos 2 anos do PEP, que são temas bastante relevantes da nossa prática clínica, e as aulas são sempre baseadas em artigos, sempre uma prática baseada em evidência, mas como que a gente leva esse conhecimento científico à prática real, né? O que que a gente tem que fazer para que aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ouve nos congressos, se torne ali a nossa prática real? Antes de começar a falar sobre isso, existe um no-do gap, que é um tempo onde a pessoa publica um artigo, gera uma evidência e essa evidência começa a ser realmente implementada, né? Ela realmente alcança o público para qual ela foi destinada. E aí eu estou aqui com o chat aberto, eu queria pedir a ajuda de vocês. Quanto tempo vocês acham que leva da evidência para aplicação na vida real? Samantha aí falou 10 anos. Mais alguém? Alguém mais? É, bom, não vou me alongar muito nisso. É, 17 anos. Quem estuda a ciência da implementação, que é sobre isso que a gente vai discorrer hoje, encontrou aí nos últimos artigos sobre esse tema que, em média, 17 anos depois de uma evidência ser comprovada, ela consegue ser implementada em sua totalidade. E com isso, a gente que está na prática clínica consegue ter alguns exemplos. Por exemplo, ventilação mecânica não invasiva. A gente já tem muito artigo, muito bem definido, né? Para quem realmente é o padrão ouro, para quem realmente tem indicação, e
no nosso plantão no dia a dia sempre tem alguém que fala: ah, vamos tentar uma VNI num caso que já está mais do que comprovado que não é, né? Que não teria indicação. Um outro exemplo que eu tenho para dar é até política pública. Eu fui com uma amiga tomar vacina, ela ia viajar para fora do país e tem toda uma política pública já feita para isso. E a atendente lá falou assim: ah, não, mas aqui não funciona assim. E aí, tipo, eu falei, mas a regra daqui é superior à política pública? E tipo, ela, não, mas o que que você está falando? E aí eu fui imprimir e mostrei que era garantia de quem ia viajar, receber as vacinas no país. E aí ela foi vacinada. Então, também há muito tempo isso já foi definido. Então, a gente precisa cada vez mais entender, incorporar a ciência da implementação no nosso dia a dia. E o que é a ciência da implementação? A ciência da implementação é o estudo dos métodos para promover a integração de evidência científica na prática real, garantindo assim efetividade e sustentabilidade. Eu achei essa uma ótima definição desse artigo. Então, é trazer para o mundo real aquilo que a gente lê, aquilo que trazem como evidência para todos nós que estamos ali na assistência. O que a ciência da implementação não é? Implementar algo, né? Essa ciência não é só ir lá e treinar a equipe, né? Não é só ali um ajuste de logística. Não é uma transferência de tecnologia pura e simples. Ciência da implementação é uma disciplina científica com método, com teoria e com quadros conceituais próprios, que é o que a gente vai discutir aí nos próximos minutos. Então, assim, só para a gente conseguir elucidar bem, a gente tem as pesquisas clínicas que mostram como as condutas funcionam em condições reais, ideais. Então, assim, a gente tem um protocolo, né, que é bem desenhado, que a equipe é treinada para realizar. Eu tenho muitas vezes parâmetros bem específicos que eu quero ver, que eu não quero, né? Para enfim eu ter aí se aquela conduta teve ou não alguma diferença, algum resultado relevante. Também tem estudos de propriedade de medida, que são estudos que avaliam escalas, tipos de avaliações, para ver se tudo isso está realmente medindo o que se propõe a medir. Então, se eu tenho lá a escala do IMS, será que ela mede realmente o que ela está se propondo, que é a mobilidade em UTI? Então, eu também tenho esse tipo de estudo. E temos a ciência da implementação, que é tudo isso funciona na vida real? Então, assim, tudo que eu vi lá na pesquisa clínica funciona na vida real? Tudo que eu vi em estudos de propriedade de medida funciona na vida real? Então, a ciência da implementação, ela pode ser feita tanto depois que você tem, né, esses artigos de pesquisa clínica, de propriedade de medida, psicometria, como pode estar associada. E aí, um bom paralelo, né, para a gente entender, eu coloquei nessa imagem. A pesquisa clínica, os estudos de propriedade de medida, eles têm ali toda a receita de bolo para a gente seguir tudo certinho. Mas no dia a dia, a gente está ali com a nossa cozinha, às vezes faltando ingrediente, não tendo o utensílio que é falado na receita. E como fazer agora, então? O bolo tem que sair do mesmo jeito, né? Então, como que funciona na vida real? Então, é um bom paralelo. E por que é importante a gente, pelo menos, ter noções básicas de ciência da implementação, ou até mesmo se introduzir mais no tema, porque é fundamental a gente reduzir esse gap entre pesquisa e prática. Porque se a gente pensar em 17 anos, às vezes aquilo que saiu lá atrás, hoje em dia, já se provou outra coisa. Então a gente vai ficar ali muito, né, correndo ali atrás do próprio rabo.
Então, o interessante é reduzir isso, melhorar a qualidade do cuidado, né? Porque é para isso que a gente faz prática baseada em evidência, em saúde e políticas públicas, e garantir a sustentabilidade dessas intervenções. Quais são os determinantes ali na implementação, né? Quais são os facilitadores e barreiras? E tudo isso que eu vou citar aqui, eles se comportam muitas das vezes como facilitador ou como barreira. Então, a gente tem os profissionais que estão envolvidos, a gente tem os pacientes, que é para quem essas condutas estão sendo direcionadas. A gente precisa saber os recursos que aquele local tem, como é a cultura organizacional e na ciência da implementação, o contexto é fundamental. O contexto é tudo. Então, eu preciso ver o tudo. Eu não posso só ali me fechar ali num ponto. Tudo importa, porque tudo vai interferir no meu desfecho de ciência da implementação. Quais são as estratégias de implementação? Então, como eu falei lá no início, ciência da implementação não é só o treinamento, mas o treinamento, a capacitação, eles são estratégias para se implementar algo. Você precisa mostrar para as pessoas o que está vindo de novo, o que você tem para propor. Você tem que ter feedback e monitoramento. Então, assim, está sendo feito como foi provado que é o ideal a ser feito. Para isso, eu preciso monitorar, para saber, e se não está sendo, eu preciso falar que não está sendo, e se está sendo, eu também preciso, né, dar esse reforço positivo, dar esse incentivo para que a prática seja sustentada. E como que a gente mensura a implementação, né? Os autores de ciência da implementação dividiram aí 8 categorias que a gente pode mensurar algo que está sendo implementado. Então, o primeiro deles é aceitabilidade. Eu vou falar cada um e vou dar um exemplo de um protocolo de mobilização precoce sendo implementado numa instituição, tá bom? Então, aceitabilidade. Como o usuário percebe a intervenção? O que então que está sendo visto aí? Os profissionais acham útil e viável usar esse novo protocolo? A adoção é a decisão de começar a usar. Então, assim, quantos hospitais decidiram adotar a diretriz brasileira de mobilização precoce para montar o seu protocolo? A adequação. A intervenção é compatível com a situação? Então, assim, o protocolo é visto como apropriado tanto em hospital público como em hospital privado? Sustentabilidade. Se continua ao longo do tempo, então, assim, o protocolo continua funcionando 3 anos após a implementação, custo, que nada mais é do que o impacto financeiro. Então, quanto custa treinar a equipe e manter esse novo protocolo funcionando? Penetração é o nível em que a intervenção é integrada. Então, assim, quantas unidades de saúde realmente foi incorporado esse protocolo? Em quantas unidades do hospital, nas enfermarias, nas UTIs? Fidelidade. Se é aplicado conforme o modelo original. Os profissionais aplicam todas as etapas do protocolo, então muitas vezes a gente desenha um protocolo e algumas partes se perdem. Então, na implementação, a gente tem que ver se está sendo fiel ao que foi proposto. E viabilidade, que é a possibilidade de executar a intervenção. É factível aplicar determinado protocolo em um hospital pequeno e com poucos recursos? Então, a ciência da implementação vê tudo isso amplamente. Então, vocês podem perceber que o contexto importa muito. E com isso, a gente tem aí modelos teóricos que são conjuntos organizados para orientar a pesquisa em ciência da implementação ou orientar a prática de implementar algo. E a gente vai falar desses dois modelos, que são os principais, atualmente. O primeiro, ele identifica barreiras e facilitadores, e o segundo, avalia programas nas seguintes
etapas: alcance, eficácia, adoção, implementação e manutenção. Então, o primeiro deles tem esses 5 pontos a ser avaliado. Então, o primeiro de tudo, intervenção, ele está avaliando a evidência em si. O contexto interno, como que está sendo visto tudo isso dentro da instituição, isso que está sendo implementado. O contexto externo e fora da instituição. Características dos indivíduos, quem vai executar. E o processo de implementação, como será conduzido. E aí eu montei aqui um esqueminha, vou até colar aqui, que foi para ficar mais factível aí para a gente entender. Então vamos lá. Usando esse modelo teórico, a gente vai implementar a higiene das mãos em um serviço de saúde. Então, intervenção, a evidência em si. É simples, é complexa, o custo é alto? Não, é simples e barata, certo? Contexto interno. Falta álcool em gel em alguns dispensários. Contexto externo. A higiene das mãos é um cumprimento da legislação da própria vigilância sanitária, né? Então, isso vem de fora. Característica dos indivíduos, né? Que é quem vai executar. Como essa equipe percebe isso? Então, eu posso avaliar que a equipe percebe que é perda de tempo, ou que ela está fazendo enquanto os profissionais não estão fazendo, e o processo de implementação que precisa de melhoramento, precisa de feedback. Então, esse aí foi o primeiro modelo teórico que a ciência da implementação utiliza. O segundo modelo teórico também tem 5 construtos, que são esses que eu vou apresentar para vocês. Então, ele avalia o alcance, que é quantas pessoas foram realmente atingidas, por isso que foi implementado. A efetividade, funcionou? Melhorou o desfecho? A adoção, quantos profissionais e instituições aceitaram usar, a própria implementação, se foi feita com qualidade e fidelidade, e a manutenção, continuou depois de um tempo ou acabou quando o projeto de implementação terminou. E aí também fiz aqui hoje um modelinho para a gente tentar visualizar melhor essa situação. Então, aí vamos imaginar que foi implementado um aplicativo para que pacientes que vão de alta da enfermaria façam alguns exercícios ainda em casa. Então, vamos usar aí esses 5 pontos para avaliar esse aplicativo. Então, no alcance, digamos que 30% dos pacientes que foram de alta da enfermaria realmente baixaram o aplicativo. Na efetividade, esses que baixaram o aplicativo e fizeram, eles conseguiram voltar mais rápido para o trabalho. Na adoção, apenas 2 de 5 enfermarias do hospital incentivaram seus pacientes a buscar e a baixar o aplicativo e tiraram as dúvidas dos pacientes. Na implementação, alguns pacientes acharam que era muito difícil o acesso ao aplicativo. E na manutenção, a gente pode avaliar, depois de 6 meses, quantas pessoas ainda utilizavam o aplicativo. E como eu disse lá no começo, né, o que muda em 2018, né? Em 2018, a tutora da residência de cuidados intensivos em adulto, a qual eu fui participante, ela tinha uma ideia de que ela queria algo que estivesse na beira do leito do paciente e comunicasse para a equipe o que esse paciente consegue fazer da parte de mobilidade, né? Que conseguisse fazer uma comunicação sem ruído, conseguisse diminuir o tempo do paciente ter tal conduta, como, por exemplo, a enfermagem levar o paciente para o banho,
durante algum atendimento, por exemplo, da fono, do paciente sentar, de falar para a equipe, tipo assim, olha, o que que esse paciente é capaz de fazer, o que que esse paciente não é capaz de fazer. Então, ela passou essa demanda para minha turma, que está aí nessa primeira fotinho, e a gente ficou aí tentando entender o que que faz, o que que não faz, e comparamos a um imã de geladeira que tinha ali os vários humores que as pessoas podiam estar, ou até mesmo aquele copo de cerveja que tem ali, estou um pouco bêbado, muito bêbado. é, E a gente pensou em fazer algo nesse estilo do imã de geladeira, só que com fases da mobilidade do paciente. Então, a gente escolheu, né, esses quatro marcos motores, que é o paciente está totalmente dependente, um paciente que pelo menos senta à beira da cama, um paciente que fica em pé e um paciente que anda, né? A ideia era realmente comunicar para a equipe esses pontos e imprimimos, mandamos para a gráfica. Na Semana da Mobilidade, que aconteceu em novembro de 2018, a gente mostrou para a equipe, a gente colou ali embaixo da identificação do paciente. Então, assim, você batia o nome no olho do nome do paciente, você sabia que ele fazia tal conduta, como, por exemplo, aí esse paciente do leito 602, ele sentava. Treinamos, mostramos para todo mundo. E deixamos aí e foi que foi muito bem aceito pela fisioterapia, mas a gente não usou nada para avaliar. A gente não tinha conhecimento nenhum, né? Até iniciar o mestrado, não tínhamos conhecimento nenhum do que era ciência da implementação, o que estudar com isso, como fazer isso, né? E daí o que que a gente viu? A gente fez uma postagem no LinkedIn, e aí a gente viu que vários lugares começaram a implementar ferramentas visuais em suas instituições. A Vanessa recebia muitos contatos, tipo assim, eu vi que você colocou isso no seu hospital, a gente pode colocar? É, outros lugares a gente viu, tipo assim, que começou a ser feito. Claro que ideias podem ter surgido também das outras pessoas, mas que nós realmente não tínhamos visto nada disso ainda. É, e aí se passaram os anos, e no ano passado a gente decidiu então fazer um pouco de ciência com isso, né? A gente viu que apesar de estar instituído em alguns lugares, não tinha nada assim muito publicado. Assim, tem um trabalho do Círio que eles viram verticalização e também a comunicação visual, mas não é um trabalho que visa somente isso, né? Somente a ferramenta visual em si. Então, junto com a professora Luciana, a gente decidiu que ia fazer isso, e aí nas aulas teóricas, lá na Unicid, a gente tem um módulo de ciência da implementação, e aí a gente conseguiu melhorar a ideia, né? Então, pensando em tudo isso que eu falei com vocês, então a gente ou fazia, né, essa evidência, ou a gente buscava uma evidência para poder iniciar essa implementação. Então, a gente pegou essa régua, que tinha esses quatro marcos motores, e ampliou, comparando ela, né, usando uma escala de mobilidade de UTI, que é a IMS, que é uma escala que já tem, né, as suas propriedades de medida publicada, da sua versão original e também da sua tradução e adaptação transcultural, e transformar ela na nossa régua. E daí por diante é que viria o nosso trabalho. Então agora a nossa régua ficou assim, né? Agora a gente avalia 10
pontos, que são todos os pontos da MS, 11 a contar com o zero. E o meu mestrado, basicamente, primeiro vai fazer uma avaliação de propriedade de medida, que é a avaliação do conteúdo. Então, a gente vai ver se essas imagens escolhidas, elas realmente remetem ao texto da escala original, que já é validada, né? Então, essa imagem que foi escolhida para o 10, realmente, quem vê essa imagem consegue lembrar do texto que propõe o paciente que tem uma MS de 10? E depois de esse conhecimento que a gente teve, a gente também adicionou uma segunda parte, que agora é ver desfechos de implementação. Então, a equipe que já está exposta a essa conduta há um tempo, né? De enfermagem, médica, físio, fono, nutri, psico, eles vão ser questionados contra desfechos de implementação, que são aqueles 8 que eu mostrei para vocês, só que nós não vamos fazer todos os 8, nós vamos fazer somente 3 dos 8. Vamos ver viabilidade, se a equipe acha e é viável. Vamos ver aceitabilidade, se realmente é aceito, e vamos ver se realmente está sendo usado. Então, essa é a ideia. Acho que foi uma aula até assim mais rapidinha. Era mais uma introdução sobre ciência da implementação, que é algo que eu também estou aprendendo. Estou gostando muito do que estou aprendendo, e a Vanessa queria muito que falasse sobre, porque realmente a gente tem aquele gap enorme, e para tentar, de alguma forma, reduzir isso, ou fazendo práticas de ciência da implementação, ou adicionando em futuros trabalhos de, de pesquisa clínica, adicionando desfechos de implementação. É isso, obrigado.